Paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje eu venho falar do livro de Atos, capítulo 9. Que o Espírito Santo de Deus me conduza nessa palavra. E que todo embaraço, que todo impedimento caia por terra em nome de Jesus. Que ele fale da forma que ele desejar, amém? Então a palavra de Deus diz. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi o sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas e para que, quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E quando ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor, e ele caiu em terra. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os arguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhes o Senhor: Levanta-te e entre na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. Meus irmãos, a gente sabe que Saulo, ele perseguia os cristãos. Ele não deixava os cristãos em paz. Ele respirava ainda a ameaça, né? E ele não imaginava, ele não sabia que Jesus ia aparecer para ele e que a partir daquele momento ele ia ser transformado. E o que o Senhor nos diz hoje, meus irmãos? Que por muitas das vezes a gente está precisando disso, de ter um encontro genuíno com Jesus, para ser transformado, igual Saulo foi, que depois se tornou Paulo, um grande apóstolo e pregador da palavra de Deus, um homem com sabedoria, estudado, né? E mesmo assim, nas pregações dele, ele era simples, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo o Filho de Deus, o Senhor Jesus. E a gente está precisando disso, sabe? Precisando ser realmente transformado pelo Espírito Santo de Deus, para levar o Evangelho a toda criatura, levar a palavra de Deus. Paulo ficou aqui 3 dias cego. Jesus, numa visão, apareceu a Ananias para orar para Paulo, para ele voltar a enxergar. E aqui no versículo 15 diz, mas o Senhor disse a ele: Ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei o quão grande coisa ele deve sofrer por causa do meu nome. Então, meus irmãos, não tinha como Paulo fugir. O escolhido não tem escolha. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Porque os escolhidos, ainda que não queira cumprir o que Deus pediu para cumprir, ele não tem escolha. Tenta fugir, não quero, Senhor, não é para mim, eu não tenho capacidade, eu não tenho estrutura, eu não tenho conhecimento, eu sou tão pequeno, mas é isso mesmo, meus irmãos. É na sua pequenez que o Senhor vai trabalhar. Realmente, não temos estrutura nenhuma, capacidade nenhuma para levar o Evangelho, para levar a palavra de Deus. Mas nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. E se Ele te chamou, antes da fundação do mundo, antes de Ele pôr no ventre da tua mãe, Ele te chamou. Ele chamou, como Ele chamou Jeremias, Jeremias falou: eu sou só uma criança. Como Ele chamou Moisés, que falou que ele tinha dificuldade para falar, que a fala dele era pesada. Mas é nessas pessoas que Deus trabalha, nos incapacitados. Porque é nos incapacitados que Deus trabalha e capacita para que a glória dele seja manifesta. Deus não vai usar pessoas arrogantes, pessoas que se acham intelectuais, que acham que pode tudo. Não. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E se Deus te chamou, é Ele que vai
te capacitar. É Ele que vai falar através da tua vida. Fique em paz e confie no Senhor. Mas, o Senhor já diz que, porque eu lhes mostrarei o quão grande coisa ele deve sofrer por causa do meu nome. Paulo sofreu muito. Você acha que na caminhada Paulo não queria desistir? Você acha que lá na caminhada, lá dentro do interior de Paulo, ele falou, não quero? Mas ele sabia que ele não tinha escolha. Que ele tinha que cumprir até o final da vida dele o que Deus chamou ele para fazer. E por muitas das vezes estamos igual Paulo aqui, com cegueira espiritual, precisando ser libertos dessa cegueira. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha tirar toda a cegueira espiritual dessa irmã, desse irmão, que o Senhor, Pai, venha abrir os olhos espirituais, venha abrir o ouvido, Pai, espiritual, que essa pessoa fica sensível à tua voz, ó Pai, e que o Senhor venha dar direção para essa pessoa, Pai, tira todo o tropeço da vida dessa pessoa, Pai, todo impedimento, Pai, e que o Senhor, Pai, venha dar um espírito de ousadia para essa pessoa levar a tua palavra, Pai, e que ela só obedeça, Pai, porque se ela obedecer, o Senhor vai usá-la e da forma que o Senhor desejar. Amém. Então, o Senhor nos diz hoje, meus irmãos, que é para nós levar o evangelho dele, porque você é um vaso escolhido do Senhor. Ainda que pessoas se levantem contra a sua vida para tentar te parar, para tentar te calar, não vai conseguir. Quem te chamou se responsabiliza por você. E quem abrirá a porta para você passar? Quem te dará uma direção é o nosso Deus. Então fique em paz, persevere, continue em obediência e se posicione diante da situação. Que Deus te abençoe.